Então, nosso primeiro problema hoje é uma questão do ENA, Prof. Mate de 2015, 2016. Então, assim, um triângulo equilátero e um quadrado estão inscritos na mesma circunferência. Coloquei o desenho aqui. Coloquei o desenho aqui na primeira figura, olha. Triângulo equilátero inscrito e o quadrado inscrito. Sabendo que o quadrado tem área 9, qual é a área em centímetros quadrados do triângulo equilátero? Então, aqui, como eu comentei nas aulas anteriores aí, se você tem memorizado as relações entre raio e lado de polígonos inscritos, é uma questão rápida. Eu vou fazer ela como se você não precisasse de fórmula, que você tivesse que interpretar a questão, porque aí você não fica refém do formulário, né? Então, eu coloquei aqui um quadrado inscrito e falei que a área desse quadrado é 9. O que ele quer é a área do triângulo equilátero, que seria o L3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O que a gente precisa aqui é tirar uma relação que permite resolver o problema. Então, vejam só, se esse aqui é o lado do quadrado, e L, e a minha área é 9, a gente sabe que a área do quadrado é L ao quadrado e vale 9, portanto, L vale 3. E aí, veja, esse triângulo é retângulo, e isso aqui é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado aqui é também o diâmetro. Então, 2R, que é o diâmetro, é igual à diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. E aqui eu tiro a relação entre R e L. O raio da circunferência é L raiz de 2 sobre 2. E, portanto, o raio ele é 3 raiz de 2 sobre 2. Bom, se eu tenho raio, então preste atenção. Oi, pode falar, Leonardo. Leonardo, seu microfone está liberado. Boa noite, professor Hélio. Tudo bom? Tudo bom? Ô, professor, o senhor está calculando aí o retângulo, mas na questão aí está pedindo, está dizendo que ele é um quadrado. Não, a figura está parecendo um retângulo, mas quando eu coloco L aqui e L aqui, isso se torna um quadrado, né? É questão só de Não aumentar sei, aqui. mas é porque o senhor fez esse cálculo, né, dizendo que seria um retângulo, né? Não, um quadrado, ó. Tá aqui na figura, ó. Certo, certo. Pronto, é porque eu achei que o senhor tinha falado retângulo e tal, por isso que eu levantei a mão. Tá Mas joia? Tá bom. tudo bem, professor. Obrigado. Ok. Então, aqui é 3 raiz de 2 sobre 2. E agora a gente tem aqui, olha, o raio, que é isso aqui. Esse pedacinho aqui, ó, é o apótese. E a gente sabe que ele é metade do raio, não é isso? E isso constitui a altura aqui do triângulo equilátero. Se eu tenho a altura, então eu consigo trabalhar isso facilmente. Uma outra maneira que é também bem interessante é o seguinte, olha. Daqui até aqui também é raio, certo? Esse triângulo aqui, ó, esse ângulo todo é 60 graus. Como eu estou passando aqui no centro,
Isso é uma bissetriz. E, portanto, esse ângulo aqui é de 30 graus. Correto? Se esse ângulo é de 30 graus, e eu estou traçando a altura também é bissetriz. Então, esse lado aqui é metade. Correto? E aí, o que que eu faço? Eu uso cosseno de 30 graus, aqui só para recordar, poderia ser, é um triângulo retângulo de 30 e 60, né? Porque aqui em cima é 60. Então, se eu colocar só em função dos catetos, isso aqui é R sobre 2, e aqui é R sobre 2 vezes a raiz de 3. E isso é L sobre 2. Correto? E aí eu tenho o lado que eu preciso. Eu já tenho o raio, substituo o raio aqui, ó. Esse raio aqui. E, portanto, já consigo achar o lado do triângulo equilátero. Ok? Vou simplificar isso aqui, ó. Meu raio é 3 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3. E isso é igual a L. Olhe bem, para facilitar a nossa vida aqui, certo? Aqui eu preciso do lado ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui o que que seria L ao quadrado. L ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9, raiz de 2 ao quadrado, que é 2, e raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Isso dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, a gente simplifica isso, simplifica. Eu chego à conclusão que L ao quadrado é 27 meios. E na hora que eu escrevo aqui, ó, eu vou ficar com 27 meios vezes raiz de 3 sobre 4. Então, nós temos aqui a área que é 27 raiz de 3 sobre 8, que neste caso é centímetros quadrados. Ok? Alguma pergunta? Nenhuma até o momento, professor. Então, vamos lá. Esse é o primeiro exercício nosso. O segundo exercício é um problema também do ENA Prof. Mate 2017. No triângulo ABC da figura, então nós temos esse triângulo aqui, ó, que eu simplesmente projetei ele aqui para a direita de vocês. O ângulo ABC, vou chamar de alfa, tá? É igual ao ângulo EAC. EAC. Alfa. O ângulo ACB. A, C e B. Eu vou chamar esse ângulo de beta. É igual ao DAB. DAB. Então, é igual a esse aqui, que eu vou chamar de beta também. Muito bem. Ele nos dá que BD vale 2. E nos dá também que CE, C até vale 3. E aí, ele fala, com base nas informações, pode-se afirmar que a razão AB para AC
Então, ele quer AB para AC. É isso que ele quer. Então, aqui nós vamos matar o problema usando uma semelhança de triângulos aqui e um triângulo isósceles. Veja, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo aqui também vai ser θ, concordam comigo? E se esse ângulo externo aqui, θ, é igual a esse ângulo aqui externo, θ, então esse ângulo aqui interno do triângulo ADE, eles são iguais. E, portanto, ADE é um triângulo isósceles de base DE. Portanto, esse lado aqui é igual a esse aqui. E aí eu vou chamar isso aqui de x e isso aqui de x. E vou agora montar uma semelhança de triângulos do triângulo aqui ABD é semelhante ao triângulo ASC. Depois que você fez isso, é só uma questão de paciência e de cuidado. Vamos montar essa proporcionalidade, já que os triângulos são semelhantes, do menor para o maior, ok? Então, eu vou montar assim, olha. O oposto ao ângulo θ é AB. Então, AB está para o oposto a θ aqui, que é quem? AC. AC. Bom, eu fiz ó, o oposto a θ, o oposto a θ. O oposto a beta aqui é 2. E o oposto a beta aqui é x. O oposto a alfa aqui é x. E o oposto a alfa desse aqui é 3. Então, veja que a relação que a gente quer já está pronta aqui praticamente, né? A gente resolve essa proporção aqui. Veja, nessa proporção a gente tem que x ao quadrado é 6, e, portanto, x é a raiz de 6. Aí, por uma escolha minha, eu vou pegar a primeira com a terceira. E aí eu já tenho o que eu quero. AB está para AC na razão de x, que eu encontrei que é raiz de 6, para 3. Mas quando você olha as respostas, você não tem essa solução. Então, você precisa manipular aqui um pouquinho. E aí, você faz o seguinte: você introduz o 3 no radical. Então, fica 6. Quando você introduz o 3 no radical,
você tem que entrar com o quadrado do índice, né? Então, aqui eu vou ficar com 3 ao quadrado. E, portanto, eu vou ter aqui 6 nonos, o que nos leva à razão AB para AC como a raiz, simplificando, por 3 dá 2 terços. Opção ali é a letra A. Alguma dúvida? Tudo tranquilo, moçada? Certinho também, professor. Pode prosseguir. Muito bem. Aqui nós temos um exercício que foi no ENA Prof. Mate de 2012. Está enunciado assim, olha. Na figura ao lado, ABC é um triângulo equilátero. M é ponto médio de AB. E MN é perpendicular a BC. Então, veja o que a gente tem. Ó. M é ponto médio. MN é perpendicular a BC. O segmento MP é perpendicular a AC. E sabe-se que AP mede 12. Isso aqui mede 12. Então, a gente sabe que isso aqui é 60 graus, porque ele falou que o triângulo é equilátero, que isso aqui é 60 graus, que isso aqui é 60 graus. Muito bem. Ele quer saber qual é a medida do lado. Então, vamos começar aqui. Ó. Se eu chamar isso de x, isso aqui também é x, porque M é ponto médio. E aí, eu sei que o meu lado, ele é 2x. Certo? Como eu sei que esse cara aqui é 60, e esse cara aqui é 90 graus, então, eu sei que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que está aqui em cima, ele é metade da hipotenusa. Então, ele é x sobre 2. Sei que esse cara é 90 graus. Sei que esse cara é 12. Sei que esse cara é 30. E sei que este camarada aqui é 60. Bom, como eu sei também que daqui até aqui vale 2x, então eu sei que a hipotenusa desse triângulo PNC, que é o segmento NC, ele, na verdade, é 2x menos x sobre 2. E isso nos leva a 3 meios de x. Bom, se eu sei, então, que NC é 3 meios de x, eu posso calcular este cateto aqui, que é metade dessa hipotenusa. Então, isso aqui é 3/4 de x. E aí, uma matemática simples, né? Ó, daqui a aqui, a gente sabe que é 2x. Então, a gente soma 12 mais 3/4 de x, deve dar 2x. Então, eu vou colocar assim, 2x é igual a 12
mais 3/4 de x. Multiplicando tudo por 4, eu vou ter 8x igual a 48 mais 3x. E aí a gente consegue encontrar o x facilmente, né? A gente tem que 5x é igual a 48, portanto, x é igual a 48 quintos. Se o nosso x é 48 quintos e o meu lado é 2x, então eu posso dividir aqui, né? Veja. Quando eu faço 48 por 5, eu vou ter aqui 9 dá 45. Isso resulta em 3 aqui. Isso dá, põe a vírgula, isso passa para 30, e aqui a gente tem 30 com o resto zero. Portanto, aqui a gente tem 9,6. Mas o meu lado é 2x, não é isso? Então, é 2 vezes 9,6. 2 vezes 9,6 equivale a 19,2. E foi o que ele pediu, né? Letra E. Alguma pergunta? Também não, professor. Tudo tranquilinho aí? Certinho. Bom, agora nós temos uma questãozinha aqui do ENA Profimate de 2013, né, para ingresso em 2014. De um retângulo de lados medindo x e y, indicados aqui na figura, x e y, tem-se x menor ou igual a y. São retirados 2 semicírculos de raio x/2, formando a figura ilustrada abaixo. Está em cinza. Entre todas as figuras assim construídas, com perímetro medido 10 metros, determine aquela de área máxima e assinale entre as alternativas abaixo a que melhor aproxima esta área máxima. Então, a questão maior aí é uma interpretação que, se você não ler direito, você pode estar pensando que entre todas as figuras assim construídas, de perímetro 10, esse assim muda tudo, né? Porque o que ele refere aqui ao perímetro é A, B, o arco BC, o lado AD, CD e o arco, né, AD. Aí, ele quer saber, dentre essas condições, com perímetro medindo 10, que tem área máxima. Bom, esses probleminhas são probleminhas clássicos que vão nos gerar uma função do segundo grau, provavelmente aqui, com cavidade voltada para baixo. Então, só para recordar, antes de fazê-lo, quando a gente tem uma função, claro que vocês podem fazer isso também por derivada também. Quem está mais atualizado aí nos estudos. Só vou colocar uma condição simplesinha aqui, só para lembrar vocês. Ó. Vamos supor que eu tenha uma parábola, certo?
aqui está o x do vértice e aqui está o y do vértice. Então, se a minha função aqui, área, estiver no y e o meu x estiver aqui, certo? O que vai me dar a área máxima é o x do vértice. Mas a área máxima, ela será dada pelo y do vértice. Ok? E o que ele pediu aqui foi o que melhor aproxima a área máxima. Então, vamos lá. A primeira ideia é o seguinte. Ele fala de um perímetro. Então, eu vou colocar aqui, olha, o perímetro. Se eu pegar essa circunferência aqui, que ele fala que o diâmetro aqui é x sobre 2, ou raio é x sobre 2, quando eu junto essa semicircunferência com essa semicircunferência aqui, esse arco aqui, ó, esse arco AD, com esse arco aqui BC, ele vai formar uma circunferência completa de raio x sobre 2. Então, quando eu falo perímetro aqui, eu vou ter o comprimento de uma circunferência mais y e aqui em cima y. Portanto, eu vou ter aqui mais 2y. E isso tem que somar 10. A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr. E como o meu raio é x sobre 2, então o meu comprimento é π vezes x. E então eu tenho uma função aqui que é πx, uma equação, mais 2y igual a 10. Bom, a área que ele quer, mas só com isso eu não consigo fazer nada, né? A gente aqui tem uma equação que vai ser chamada de equação auxiliar na nossa otimização aqui. A área que ele se refere é a área de um retângulo, correto? Menos a área de um círculo. Então, é a área do retângulo menos a área de um círculo. A área do retângulo, nesta figura, é x vezes y. E a área do círculo é πr ao quadrado. Como o meu raio aqui é x sobre 2, então isso aqui é x2 sobre 4. Portanto, a minha área como função de x e y é x vezes y menos π vezes x ao quadrado sobre 4. Só que eu não vou usar duas variáveis aqui para resolver o problema. Eu vou colocar a área como função de uma única variável x. Para isto, eu preciso apenas de isolar o y aqui. Então, eu vou escrever assim, ó. 2y é 10 menos π vezes x. E daqui eu consigo tirar que o y é 5 menos π sobre 2 vezes x. E vou substituir este y aqui neste y aqui. E então vou escrever uma função de uma única variável, assim, olha.
A de x vai ser igual a x vezes o y, que será 5 menos π sobre 2, x, menos π x ao quadrado sobre 4. E agora eu vou pegar esta área aqui e vou abrir um novo slide. E resolver a nossa questão. Professor, Oi. antes do senhor começar, temos uma dúvida aqui. Posso me liberar o microfone? Pode? Aldo, seu microfone está liberado. Professor, está me ouvindo? Boa noite. Estou. Não, é porque cortou aqui no meu microfone, é sobre o gráfico que o senhor fez lá em cima, somente. O senhor falou que quando o X vê, aí cortou tudo aqui. Ah, tá. É porque é o seguinte, quando você tem uma parábola com concavidade voltada para baixo, esse cara aqui, ó, é o Ah, maximante. Ele é o que maximiza, que é o x do vértice. certo. E o y do vértice, É a neste área, caso, é o cara que, quando eu tiver um gráfico de área por x, vai ser a área máxima, né? a área máxima. Ok, ok. Isso era isso aí, professor. Obrigado aí. Bom, agora é uma questãozinha só de ajuste aqui, né, moçada? Olha, a área, a de x, é igual a 5x menos π sobre 2 vezes x ao quadrado, menos π sobre 4 vezes x ao quadrado. Então, se a gente organizar aqui, olha, a gente tem uma função do segundo grau, que representa a área. Eu vou agrupar esses termos aqui, ok? Quando a gente agrupa esses termos, a gente tem aqui vou colocar aqui mais 5x. E aqui a gente tem 4 por 2, 2 vezes π, dá 2π, como é menos e menos aqui junto, né? E uma adição, a gente tem aqui, na verdade, 3π sobre 4x ao quadrado. Belezinha? Se não quiserem passar por esses sinais, coloca um menos aqui, põe um mais aqui dentro e opera como mais, vocês vão chegar a 3π sobre 4 também. E aqui, olha bem, o problema já está definido, basta que eu determine a área máxima. Já verifiquei que é uma parábola, que tem a concavidade voltada para baixo, porque esse cara aqui é negativo, certo? E, portanto, eu posso ir direto ao meu y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Como o nosso delta é B2 menos 4AC, e aqui na nossa parábola a gente tem o A igual a menos 3π sobre 4, a gente tem o B igual a 5 e tem o C igual a 0. Portanto, esse termo aqui está fora da jogada. E aqui eu fico com 4A. Meu cálculo, então, ele é menos B. B é 5 ao quadrado dá 25, dividido por 4 vezes A. E o meu A é menos 3π sobre 4. Ok?
Bom, também fico com uma questão bem tranquila, porque esse 4 aqui simplifica com esse, menos, né? Dividido por menos, aqui sinais iguais dá mais. Então, eu fico com a área máxima de 25 sobre 3π. Ok? E aí, como nós temos as respostas ali aproximadas, eu vou usar uma aproximação bem grosseira de π, o suficiente para resolver o problema. Então, eu vou, né, usar um π de 3 só, porque aqui eu acho que já é suficiente para resolver. Mas o ideal seria usar o 3,1, fica mais interessante. Mas aqui a gente faz um 25 dividido por 9. Quando a gente faz esse cálculo, a gente tem 18, sobra 7. Põe a vírgula, 70. Isso aqui vai ficar 6. 6 vezes 9. Não. Vai dar. Só um minuto aqui. 70 aqui vai dar. 8. 8 vezes 9 dá 72. Vai dar 7, né? Então, dá um valor aproximado de 2,7. Vamos ver o que a gente tem aqui. Veja que a gente tem 2,5 vezes π, isso aqui está grande bem perto da aproximação, então sobra isso aqui, ó. Se a gente arredondar para uma casa decimal, a gente sobe uma aqui e vira 2,7, ok? Uma pergunta? Nenhum, professor. Muito bem, vamos ao próximo exercício. Questão do ENA Prof. Mate 2014 e 2015. Um hexágono regular e um triângulo equilátero têm áreas iguais. Qual é a área, a razão entre o comprimento do lado do triângulo equilátero e o comprimento do lado do hexágono? Então, gente, é muito importante que vocês observem isso aqui, ó. Ó. Razão entre o comprimento do lado do triângulo equilátero e o lado do hexágono. Então, essa razão tem que ser escrita nessa ordem. O lado do triângulo equilátero. Vamos chamar L3 o triângulo equilátero e L6 o lado do hexágono. Ok? Bom, e a gente precisa tirar essa relação e o exercício está finalizado. Então, como que a gente faz isso? Olha, se as áreas são iguais, a área do hexágono tem que ser igual à área do triângulo equilátero. Ok? Bom, se isso aqui for L3, eu posso construir aqui, ó, 6 triângulos equiláteros com lado L3. Ok? Então, a área do hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então, são 6 vezes L3. L6. Desculpa aqui, eu escrevi L3 aqui, né? Só apagar aqui para não confundir. Se vocês quiserem também preferir chamar de X e Y, não faz diferença. Então, aqui é 6 vezes, fica até melhor na hora de escrever. Certo?
Aqui é 6 vezes L6 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. Aqui é L3, L3, L3. E essa área é L3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, isso aqui vai embora, olha. Isso aqui vai embora. E aqui a gente tem o seguinte, ó. 6 L3, L6 ao quadrado. É igual a L3 ao quadrado. Como eu quero L3 sobre L6, eu vou escrever assim, ó. L3 sobre L6 ao quadrado. Isso é igual a 6. E, portanto, a gente tira que essa razão é a raiz quadrada de 6. Também bem facinho, bem tranquilo, né? Vocês estão vendo que as questões do ENA tem algumas que são mais difíceis, mas a maioria delas são questões de geometria que você não depende de muito formulário, são questões interpretativas, tá? E que se você tem uma noção básica boa, você consegue fazer uma prova boa também. Alguma pergunta? Também nenhuma, professor. Vinícius, eu estou ficando cada dia melhor, né? Olha só. ENA Profmat 2021. Na figura abaixo, M é ponto de interseção das medianas. Isso aqui é só para atenção. Essa é uma questão bem clássica, mas que, quando você lê desatento, meu Deus, se você não lê essa medianazinha aí, ó, você arruma uma confusão para sua cabeça. Isso aqui, ó. E aí, quando você lê, você fica numa situação bem fácil. Por quê? Porque a gente tem que isso é igual a isso é igual a isso. E quando a gente traça aqui, ó, a outra mediana, vamos colocar CP, a gente divide esse triângulo, tá certo? Em 6 triângulos de mesma área. Então, essa área é igual a essa, ok? Porque os triângulos têm a mesma altura. Esse quadrilátero, né, foi dividido aqui. Isso aqui também é A. Isso aqui também é A. Isso aqui é A. Isso aqui é A. Então, você tem A num total de 6A. Essa é a área do triângulo ADM. E, portanto, isto é 1/6. Ok? Na verdade, não necessariamente aqui essas medidas são iguais, né? Mas existe também as relações aqui que a gente tem, que permite essa proporcionalidade, uma vez que nós já discutimos, e esse segmento menor, que é o que não contém um vértice, é o dobro do que não contém. Portanto, quando a gente faz essas relações, a gente consegue facilmente provar aí
que essas áreas são iguais. Alguma pergunta? Professor, pediram aqui no chat para explicar novamente. Eu vou limpar tudo aqui, ok? Olha só. Nós aprendemos durante o nosso curso que quando você tem um triângulo, eu vou colocar ele aqui de frente para vocês, um triângulo. Vamos colocar aqui A, B, C, um triângulo qualquer. Quando eu traço a mediana, essa mediana tem a propriedade. Primeiro, mediana, vocês sabem que divide o lado oposto ao meio. Então, se a base BM é igual à base MC, certo? E esse vértice é um vértice comum, ok? A mediana divide o triângulo em dois triângulos de mesma área. Pronto, isso é uma propriedade. Então, se isso aqui é A, isso aqui é A. Correto? Quando você pega esse mesmo triângulo e aí você faz mais uma mediana, agora até para ficar mais facinho para vocês entenderem bem isso e não perderem muito tempo, ó, ó. Vamos considerar um triângulo A, B, C, e vamos considerar que ele é equilátero. Olha como que fica bonito isso. Tracei uma mediana. Isso é igual a isso. Correto? Então, eu sei que essa área é igual a de baixo. Tracei uma outra mediana. Pode falar, Aldenir. B, A, B, C, M, N. Pode falar. Aldenir, seu microfone está liberado. Aldenir? MNP. Olha só. Aqui, por se tratar de um triângulo, vamos colocar equilátero, se aqui é X, aqui também é X, aqui também é X, aqui também é X e aqui também é X. E esse é o ponto de encontro das medianas, que a gente sabe que é o baricentro. E por se tratar aqui do exemplo que eu estou tomando, um triângulo equilátero, ele é o ortocentro e é também o incentro, correto? E a gente sabe que no triângulo equilátero, além de bissetriz, essa mediana é a altura. E veja, ó, todos esses segmentozinhos, só para facilitar o exemplo nosso, eles são iguaizinhos, correto? Então, por exemplo, a altura aqui do triângulo BNG é GN, que tem a mesma medida que GM, que tem a mesma medida que P. Portanto, se eu chamar isso aqui de Y, isso aqui será Y, isso aqui será Y. E todos esses triângulos terão a mesma área. Correto? Então, aqui é A, aqui é A, aqui é A,
aqui é A, aqui é A e aqui é A. Se você quer só um pedacinho, um deles, você tem um sexto de A. E aí você pode generalizar, porque quando você for generalizar, você vai relacionar o seguinte na questão. Veja, você vai relacionar que se você traçar essa medida aqui, ó, olha, por que que esse triângulo tem a mesma área que esse? Porque esse lado é igual a esse, correto? E eles têm uma altura comum. Então, se você tem uma altura comum, né? Além de que MD é mediana, né? E se ela é mediana, divide o triângulo ACM em medidas iguais. Correto? Alguma pergunta? Professor, o Aldemir perguntou aqui, se fosse a bissetriz, como poderíamos resolver esse problema? Se fosse a bissetriz, Isso. aí ele tinha que dar alguma outra indicação de relação. Só bissetriz não é suficiente para você fazer. Não, você consegue fazer, mas não com essas relações que eu estou usando aqui, né? Porque a bissetriz aqui, olha, vamos supor que essa fosse uma bissetriz aqui em cima. Ó, ó. Se ele informa que isso é uma bissetriz e, e não fala mais nada, correto? Ele pode, por exemplo, montar um problema te dando que a BC é isósceles. Portanto, se ela é bissetriz, ela também é mediana. E aí você consegue resolver. Mas aí É. teria que ver como que ele seria simplesmente enunciado, né? Ainda reforçou aqui que seria a bissetriz dos ângulos. É, a gente tem que montar um problema, um enunciado, para ver se só com isso é possível fazer. Eu teria que fazer a parte aí para ver como que vai dar. Porque, além disso, olha, você tem. Se você tiver no triângulo equilátero, você resolve do mesmo jeito, porque se ela é bissetriz, aqui, bissetriz, mediana e altura coincidem, né? Mas se for num outro tipo de triângulo, por exemplo, em que elas não são necessariamente iguais, aí eu acho que é um problema que tem que sentar para resolver e ver como que é. Eu posso montar para vocês e ver a proposta e ver se a gente consegue uma solução boa. Fala, Aldo. Certo. Aí, antes de liberar o microfone do Aldo, alguém aqui perguntou também sobre o problema original, se que no triângulo equilátero é fácil de ver isso, mas se isso vale para qualquer triângulo. Esse exercício aqui que nós estamos fazendo, tá certo? Vale para qualquer triângulo. Se for medianas, medianas. Certo. O Aldo baixou a mão, então acredito que essa seja a mesma dúvida dele. Ok? Eu vou Certinho. pensar nessa proposta de... Quem foi que fez a pergunta? Foi Aldenir. Aldemir. Eu vou pensar aqui e criar uma situação. Leonardo Reis, pode falar. Microfone liberado, Leonardo. Ah, boa noite, professor. Pode falar. Professor, veja, eu entendi o ponto de vista aí do seu, porque, de fato, a mediana, ela divide na proporção de 2 para 1, né? Isso. Então, assim, aí como ela divide os lados em medidas iguais, né? Então, a base tem o mesmo valor, né? Do triângulo, Ok. certo? Agora, veja, o que eu não estou entendendo é o seguinte, se quando o triângulo é equilátero, tudo bem, você provou aqui, realmente as áreas são iguais. Mas para um triângulo qualquer, né? Por exemplo, se AC, né? O segmento AC for um segmento menor do que AB, né?
ele vai dividir, né, Mas em aí você não dois vai ter segmentos mediana, menores, no né? entanto, não são os mesmos, né? Mas São- aí vai compensar na altura, Vai compensar na altura, por exemplo. Essa vai altura aqui, diminuir a ó, altura, no caso. é menor do que essa daqui, ó, se você traçar para cá, ó. Entendeu? Mas Entendi. esse lado aqui, ó, é igual a esse. Então, esse e esse têm a mesma altura, certo? Se você, Certo. por exemplo, se vocês tiverem dúvida nisso, aí vocês vão ter que pensar em termos de grande, certo? Por exemplo, ó, na hora que você chama isso aqui de A, certo? Isso aqui de A, esse vai ser A, ok? Ok. Então, por exemplo, ó, aqui é A, A. Se aqui for, por exemplo, S, beleza? Esse grandão aqui, A mais S, correto? Sim, 2A mais S, tem a mesma área do outro, entendeu? Porque esse é S, portanto, isso aqui vai ser 2A. Entende? hum, Aí, na hora que você termina aqui, fica A para cá e A para cá. E o mesmo raciocínio serve do outro lado. entendi. Ok, Entendeu? ok, então, professor, tudo bem. Entendeu Obrigado. mesmo? Porque, olha bem, ó, A mais A, S. Isso aqui não é uma mediana? AF. Sim, Então, lá em cima tem que ser 2A mais S, correto? 2A mais S. Nessa parte de cima? Porque, olha bem, esse grandão todo aqui foi 2A mais S, correto? Sim, sim, sim. Então, o Ah, de cima tem percebi, que ser agora 2A ok. mais S. Isso, que o S já tem, então o de E o cima tem que S eu ser já 2A. tenho aqui 2A. Quando você estica Perfeito, aqui, ó, perfeito. perfeito, né? Ah, agora caiu a ficha. Ok. Beleza? Ok, professor. Obrigado, obrigadão mesmo, viu? Nada, beleza, então. Mas quem foi mesmo o da bissetriz, eu tenho que olhar como fazer isso aqui, com a Foi bissetriz. Eu acho que Aldemir, professor. não é um. Pode ser que tenha, não sei se tem que ter uma condição adicional, mas não é um exercício muito trivial, Uhum. Eu não sei se ele ok? quis perguntar ou se ele está afirmando, tentando confirmar aqui, mas ele falou, não vão formar triângulos semelhantes. Não, porque aí tem que ver o enunciado, e aí tem que considerar de forma geral para um triângulo escaleno qualquer, né?